Olá pessoal, tudo bom? Eu estou bem, espero que também estejam bem. Eu respondo pelo nome de Alexandre Covela e temos nas terças e quintas-feiras a apresentar este programa da lição da Escola Sabatina. E a cada semana vamos aprendendo da lição com os nossos amigos que nos ajudam a comentar a lição por formas a que possa ser nutritivo e espiritual possível. E hoje estaremos com um grande amigo, né? Um pastor. Ele vai nos ajudar a entender as lições que falam sobre profecia. Acredito que quando se fala da profecia, como vimos no início do trimestre, cada um tem sua visão, tem sua perspectiva e vamos ouvir a perspectiva adventista do sétimo dia, que nós acreditamos que é a forma correta de interpretar as profecias, olhando para aquilo que aconteceu e aquilo que poderá acontecer. Então, deixo espaço para nosso amigo poder se apresentar. Olá, queridos, boa tarde. Meu nome é Francisco Manhice e, conforme já falava o amigo aí, eu sou um convidado aqui para poder dar o parecer ou comentário a respeito da lição da Escola Sabatina. Então, estaremos juntos durante estes minutos que vão se seguindo até o final do debate. E é um prazer estar diante de vocês e também parabenizá-los e dizer sejam bem-vindos a este programa e também esperamos ouvir da vossa parte também o vosso contributo. Claro, né? É uma expressão de aprender e trocar experiências que nos levem a um crescimento espiritual. Bom, a todos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos e vamos na lição número 7, que tem como tema Fundamentos Proféticos. A lição número 6 fechou com uma chave de ouro que falava sobre a questão do sacrifício. Foi uma bênção poder ter compreendido a questão do sacrifício, o objetivo final que nos levava à salvação pela morte de Jesus na cruz do Calvário. E hoje vamos aprender a questão dos fundamentos proféticos. Parece que estamos a chegar na parte central da lição da Escola Sabatina. E o texto para memorizar está no livro de Isaías, capítulo 6, verso 8. E daí assim. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o texto de Isaías capítulo 6, verso 8. Bom, poderíamos dizer que, entre aspas, né, seja uma pequena continuidade daquilo que nós vimos ao longo da semana passada, vimos Ezequiel, João, a poderem ter o privilégio de visitar o trono de Deus. Então, ao longo dessa semana, poderemos também estudar algumas visões que nos levam à sala do trono de Deus. Aí vamos ver alguns capítulos de Apocalipse descrevendo alguns seres, algumas imagens, né? Como diz o tema central do trimestre. E uma questão muito interessante que pode estar a surgir no capítulo de Isaías, a ideia de que Deus está a fazer uma pergunta: quem que vai ser o nosso embaixador? Quem que há de ir por nós? A quem nós poderemos enviar? E Isaías mostra uma predisposição de ir representar, ir ser embaixador de Deus aonde quer que seja. Então, pode ser um dos pontos interessantes. Mas uma das perguntas que gostaria de poder lançar como pontapé de partida, qual é a relação que existe entre o tema Fundamentos Proféticos e o texto para memorizar? Pastor. Parece que o micro não está ligado. Muito obrigado. Bom, nós estamos na lição deste trimestre que fala sobre alusões, imagens e símbolos. E durante o trimestre nós estamos
vendo várias lições que vão mostrando como é que certas imagens são usadas e desenvolvidas ao longo da Bíblia para trazer verdades objetivas, não é? E na sua maior parte que tem a sua culminação na obra e ministério e vida ministério de Jesus Cristo. E esta semana nós estamos a ver a respeito dos fundamentos proféticos, não é? Fundamento profético, o tema em si já dá a ideia de um embasamento, não é? Um embasamento, fundamento, um embasamento é uma estrutura sólida, não é? Uma estrutura sólida, é como se estivesse a dizer o embasamento profético é a estrutura firme, de onde a profecia se assenta, não é? É como se estivéssemos a falar do quê? De uma interpretação firme da profecia. Quais são os fundamentos necessários? Essa é a ideia que mais ou menos o tema vai trazer. Agora, quando nós vamos para o livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, ele vai trazer um pensamento de prontidão, não é? Primeiro, é um pensamento de preocupação por parte de Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E depois nós encontramos lá também a prontidão por parte de Isaías. Agora, jogado o tema com o verso áureo, eu poderia dizer, talvez, que a relação existente entre o tema e o verso áureo é uma sugestão que vem a trazer a ideia daquilo que é como é que posso dizer, o objetivo final da profecia. O objetivo final da profecia, não é? Toda profecia tem como objetivo final ser levada até as pessoas que se encontram numa situação de perdição, pessoas que Deus quer salvar. E toda profecia só vai fazer sentido a partir do momento em que alguém se dispõe a sair até lá onde estão os destinatários, a fim de proclamar essa mensagem que a profecia traz. Então, o fundamento profético nesse contexto poderia se jogar já sob ponto de vista missionário. Toda profecia tem fins missionários. Pois bem, muito obrigado. Na parte de domingo temos aqui a continuidade do verso de Isaías capítulo 6, verso 8. Permitam-me ler aqui. Vou lendo a partir do verso 6. Um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Bom, ao analisar a questão, o fato de Isaías poder ter dado essa resposta assim, de forma pronta, né? Traz uma informação, né? De que nós também temos que ser assim, né? Termos uma predisposição de podermos cumprir ou ir mais além daquilo que Deus nos orienta, né? Então, uma das formas interessantes também ao longo da história da Bíblia é a visão de Isaías, é esta mesmo de que estamos a falar, né? Porque lá nas partes anteriores ele vai se apresentar como quem é de lábios impuros, homem perdido, né? Então, eu gostaria que o pastor pudesse mais fundamentar, olhando para aquilo que é a entrega que Isaías fez e comparando também a situação em que se encontrara antes. Ele estava numa situação em que, quando vê a presença de Deus, quando ele é levado à sala do trono de Deus, ele desenvolve um pensamento de que ele não é capaz, ele não vai suportar a presença de Deus, né?
Então, parece que tem essa ideia que a lição quer nos transmitir. Quando nós contemplamos a glória de Deus, nós percebemos que a nossa condição não presta para poder estar diante de quem? Da sua majestade. Então, pedia mesmo para que pudesse comentar muito mais nesse sentido. Um comentário geral da lição. Bom, é interessante, irmão Alexandre, a maneira como o livro de Isaías está organizado. Existe um debate entre os intérpretes de Isaías que tentam entender quando é que ocorre a descrição do chamado de Isaías. Por quê? Porque o livro de Isaías começa logo no capítulo 1, falando palavra de Isaías, filho de Amós, que Deus lhe deu nos dias do rei Uzias, Jotão, e aí vai contando, narrando os reis que viviam no momento em que Isaías exerceu o seu ofício profético. Assim como acontece com outros livros proféticos também, exemplo de Oséias, Miqueias, Amós e muitos outros livros começam assim mesmo. Palavra do Senhor que veio ao profeta fulano nos dias do rei XYZ. Agora, é o mesmo que acontece com Isaías. Só que, quando nós vamos para o próprio livro de Isaías, nós vamos encontrar que onde existe um chamado direto é no capítulo 6. Então, aí debate-se em que momento, afinal de contas, Isaías recebeu o chamado. Ele recebeu o chamado no capítulo 6 ou o chamado dele se efetivou conforme registra o capítulo 1, logo no começo. Mas, e aí dividem-se opiniões. Alguns dizem que não, o livro de Isaías devia ter começado a se escrever a partir do capítulo 6, onde começa o seu chamado. E outros dizem que não, o livro de Isaías, mesmo assim que foi escrito a partir do capítulo 1, segue uma sugestão, uma visão cronológica mesmo dos eventos. Agora, qual pode ter sido o motivo de o chamado ir aparecer no capítulo 6? Quando se analisa os primeiros capítulos de Isaías, nós notamos uma coisa muito interessante. Isaías, ele vai para o povo com uma mensagem. E quando ele vai para o povo com uma mensagem, Isaías não se inclui nessa mensagem. Ele fala para o povo de Judá, a partir do capítulo 1, ele começa aí a reclamar, expor aquilo que Deus falava. Olha, eu criei filhos e eles se exaltaram de mim. O boi conhece a manjedoura do seu dono, o burro também conhece o seu dono, mas os filhos de Israel se prevaricaram e me abandonaram. E depois ele vai falando, e no capítulo 1, verso 18, ele vai fazendo um convite: vinde e arrazoemo-nos, mesmo que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, serão embranquecidos como a pura lã. Se vocês ouvirem, comerão o fruto da terra, o bom fruto da terra, mas se vocês não ouvirem, então serão consumidos pela espada. Só que o povo não se arrepende. Então, no capítulo 12, ele continua falando, fala da promessa do reino messiânico lá, a restauração que poderia vir se o povo pudesse alinhar-se com a vontade de Deus. O povo não se arrepende. No capítulo 3, nós encontramos aí as ameaças que ele dá para as mulheres de Judá, da maneira como elas se comportavam, que eram mais próximas das pagãs lá, das prostitutas pagãs, do que adoradoras de Deus, mas elas não se arrependem. Capítulo 4 continua também, não há arrependimento. E o capítulo 5 dá a ideia de um Isaías que já está prestes a desistir. Ele conta uma parábola na forma de um hino. Ele diz que o Senhor plantou uma vinha e ele adubou a vinha, sachou, preparou tudo, retirou as pedras e esperava tirar uvas boas. Só que a vinha tirou uvas amargas. E então ele diz: o que mais faria o dono da vinha? Só pode cortar aquela vinha e secar e queimar. E depois ele termina dizendo: a vinha do Senhor são vocês, casa de Judá. Porque Deus fez tudo o que poderia ter feito. Mas vocês, no lugar de dar bom fruto, vocês deram fruto amargo. E por conta disso, não resta mais nada a não ser que vocês sejam desarraigados e queimados. E aí, falando essa palavra, já deu a sentença, o mais lógico seria de Isaías desistir, porque afinal de contas já cumpriu a sua missão. Só que no capítulo 6, enquanto Isaías está nesse pensamento de rejeição, o povo já negou, já não há mais mensagem para eles, já resta somente o que é? Só resta a destruição. Deus aparece. E ele só se revela a Isaías.
Isaías vê Deus, vê a sua santidade, vê a reverência que os serafins prestavam diante de Deus. E então Isaías, quando vê aquele cenário, ele agora prostra-se e bate no peito e começa a reclamar, chora, clama, ai de mim. Pela primeira vez, Isaías se inclui dentro do seu livro. Ai de mim. E ele justifica por quê? Diz que porque sou homem de lábios impuros. O que nós não conseguimos ver nos primeiros capítulos de Isaías. Ele não se inclui, não fala de nenhum mal dele mesmo, da parte dele. Mas quando vê a santidade de Deus, ele se compara agora com aquilo e vê que ele é um miserável. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Mas são os mesmos lábios que proferiam maldições contra os outros lá, e davam promessas lá, pregavam lá a mensagem, mas agora que está diante de Deus a sós, ele agora diz que eu sou um homem de lábios impuros. E depois ele ainda vai, diz, vivo também no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, Isaías até aqui, ele já está a se alinhar com o povo, que eu e o povo somos homens de lábios impuros. Só que ele vai ainda mais adiante, diz que, porém, eu vi o Senhor, por isso vou morrer. Agora, o povo não viu o Senhor, eles são homens de lábios impuros, mas não viram o Senhor. Eu sou homem de lábios impuros, mas vi o Senhor. Para mim, a situação está pior, né? Então, quando ele reconhece esse pecado, é quando sai um serafim que tira uma brasa no altar e vem, purifica a boca de Isaías, diz, olha, essa brasa viva que tocou na sua boca, o seu pecado foi perdoado. Então, depois do perdão do pecado, depois de Isaías passar por essa experiência de reconhecimento do seu pecado, então é quando Deus agora diz, eu tenho um plano de salvar o meu povo. Qual povo? Aquele que Isaías acabava de condenar, dizer que só falta o fogo. Ele diz, tenho um plano. A quem é de enviar? Isaías sozinho, mesmo sabendo que já havia proferido sentença, ele diz que, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, no meio de todo esse cenário, nós encontramos algo muito importante. O cumprimento da missão de Deus, da obra missionária, sucede, ou seja, vem após o processo da conversão. Não tem como haver um cumprimento positivo, ideal, um cumprimento da obra missionária ideal, sem que tenha havido uma conversão em primeiro lugar. Somente o convertido é que entende o que vai falar perante as pessoas. A mensagem de Deus não é uma mensagem na qual o ser humano, como recipiente, leva apenas para ir despejar a outros. É uma mensagem que primeiro transforma quem recebe e depois de ele passar pela experiência da transformação, pode sair para ir testemunhar a outros também que se encontram na mesma situação. Ok, muito obrigado. Só que deixa um ponto aí, parece que, quando estava a dizer, Isaías disse, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, porque pior vi a presença de Deus, vi a glória de Deus. Parece que traz um pensamento de que quem mais sabe sobre Deus pesa-lhe mais a responsabilidade de partilhar do seu amor. Parece que é isso, né? Exatamente, não tem nenhuma dúvida, é isso, e é bíblico, é bíblico. Jesus falou, quem é mais dado, né, quem recebe mais também será exigido mais. Quem recebe menos também será exigido menos, é uma lei da proporção, isso é bíblico, é justiça. Aquele que tem mais luz é exigido mais e com mais rigorosidade para ele do que aquele que tem pouca luz. Ok, muito obrigado. Essa lição muito interessante. A ideia de que, a despeito de Isaías ter começado, isso até posso comparar a lição, o Evangelho de Marcos. E na primeira semana, Marcos recebe um convite de poder partilhar a mensagem de Deus, pois ele desiste pelo caminho. Só que quando Paulo e Barnabé terminam a viagem, voltam, fazem perceber ao João Marcos que ele podia também escolher diferente. E daí que ele também vai decidir voltar ao ministério do qual havia abandonado. O que significa que, assim como Isaías, comparativamente com Marcos, ninguém pode encerrar sua biografia com um fracasso. Isaías, apesar de ter percebido que estava a se comportar de forma diferente em função da palavra de Deus, em função daquilo que ele podia fazer
né, foi necessário que ele pudesse reconhecer que era homem de lábios impuros e desta forma pode avançar com a obra do Senhor. Bom, parece que o nosso amigo pastor acabou perdendo a internet ou alguns problemas aí técnicos, mas uma hora ele pode voltar. Na parte da segunda-feira, vemos aí dois querubins e acho que ele volta, né? A minha linha havia caído aqui. Então, eu vou dizer, na parte da segunda-feira, vimos aí os dois querubins, um dos textos interessantes, a ideia de que quando o homem cai em pecado, em queda, lá no Jardim do Éden, Deus fez todo possível para poder resgatar, né, a aplicação do plano de salvação que havia já sido feito desde a fundação do mundo. E aí vai ocorrer o primeiro sacrifício que apontava para a morte de Jesus na cruz, que vimos na semana passada. E também, como o homem não poderia mais permanecer no Éden, senão poderia comer do fruto da árvore da vida, e ele poderia viver eternamente na condição em que se encontrara. Então Deus ordenou que ele pudesse se afastar do jardim do Éden, e ele deixou aí dois anjos querubins que eles estavam aí a organizar, a proteger o jardim da situação em que estava se encontrava, né? Então, e aí? O livro de Gênesis, capítulo... Pastor, pode abrir para nós, né? Gênesis, capítulo 3, versos 21 a 24. Queira, por gentileza, ler para nós. Gênesis, capítulo 3, versos 21 a 24. Muito bem. Gênesis, capítulo 3, versículo 21 a 24, diz o seguinte. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Bom, aquilo que eu estava a dizer, né? O que nos chama interessante aí, que nos traz a reflexão, é a presença de dois querubins, né? Parece que essa expressão nunca falta quando se trata da visão ou quando se trata de algo majestoso ou glorioso ou celestial. Quando vemos a história de Moisés, Deus fala com ele para que pudesse fazer o tabernáculo, e no propiciatório ele orienta que possa colocar por cima dois querubins. E aqui também vemos a expressão querubins, e na lição da terça-feira também fala-se muito sobre querubins. A pergunta é, por que era tão necessário que Deus pudesse colocar querubins para protegerem, apesar de que assim, de forma prévia, era para que Adão e Eva não pudessem ter acesso ao jardim. Será que essa forma que Deus usou para poder impedir que Adão pudesse voltar ao Éden, tem umas verdades espirituais que Deus queria que Adão pudesse compreender, porque poderia apenas ter dito a Adão para não voltar àquele lugar, né? É verdade que o jardim de Éden permaneceu por um pouco de tempo, né? Mas por que foi necessariamente dois querubins a poderem proteger o jardim? Bom, e também um comentário geral sobre a lição. Ok. Primeiro, indo direto à pergunta, por que era necessário que houvesse aí querubins? Primeiro, porque o ser humano já estava em pecado, e porque estava em pecado, às vezes as suas decisões não eram as corretas. Mesmo no momento em que ele estava num estágio de santidade, pecou. Então imagine já depois de pecar, se Deus falasse apenas que não volte mais para o jardim,
aquilo já não teria muito efeito, porque até mesmo antes, no momento em que ele ainda era puro, santo, conseguiu pecar, não é? Conseguiu transgredir. Então, depois da transgressão já era pior. Agora, o outro ponto que fez com que Deus colocasse aí os querubins, tem pelo menos dois significados disso. O primeiro significado é mesmo esse, que a Bíblia fala claramente, de que era para proibir que o homem não voltasse lá, e já acabas de falar aqui, que era mesmo para prevenir que o homem vivesse eternamente no sofrimento, não é? E nós podemos até encontrar aí uma lição muito importante, porque nos nossos dias tem se falado muito de que existe uma coisa chamada tormento eterno. Se Deus quisesse atormentar o homem eternamente, era só lhe deixar comer da árvore da vida. Todo esse sofrimento que nós estamos a passar agora seria eterno, não é? Mas se Deus proibiu que o homem comece de novo a árvore da vida depois do pecado, é porque não quis que o homem passasse por um tormento eterno. Agora, o segundo aspecto está ligado com a própria presença de Deus, porque como já falava, já ao longo de toda a Bíblia nós encontramos a presença de querubins na perspectiva aí do santuário, e também em várias outras visões, incluindo a visão da terça-feira que fala sobre isso, na verdade, mas esses querubins vêm para falar ou demonstrar claramente a presença de Deus e aparecem na descrição do trono de Deus, não é? Descrição do trono de Deus. Então, para dizer que não era apenas proibição que estava aí patente, estava também patente a questão da própria presença de Deus a despeito do homem ter pecado. A presença dos querubins era também uma confirmação da presença de Deus ainda na terra, embora o homem tivesse pecado. Ok, muito interessante, né? Ao refletir sobre um ponto que o pastor deixou ficar aí, a ideia de que foi para que o homem não pudesse sofrer eternamente, né? Faz-nos refletir sobre o amor de Deus, né? Que tem para conosco, ainda que não sejamos aquilo que Ele deseja que nós possamos ser, né? A despeito de nós sermos falhos, de sermos errantes, Ele ainda vai nos proporcionar momentos para que nós possamos fazer o nosso excelente, o nosso máximo, a fim de que nós possamos um dia responder à expectativa que Deus tem para conosco. E também a fim de que nós possamos atender ao chamado que Deus faz a cada dia e de nos chamar cada vez mais perto de si e de falar também sobre o seu amor. Bom, na parte da terça-feira, vemos aí, para finalizar, né, como brasas vivas. E um dos textos interessantes, né, uma comparação, pedi aqui, enquanto estou a ver aqui o livro de Ezequiel, possa estar a ver aí o livro de Apocalipse. São duas visões que trazem a mesma ideia. Uma parte contada no livro de Ezequiel é a versão que também nos é contada no livro de Apocalipse. Deixa eu ver convosco aqui, Ezequiel capítulo 1, versos 4. Vou ler alguns textos aqui. O pastor também vai estar a ver aí o livro de Apocalipse. Também vai ler alguns textos aí. Ezequiel capítulo 1, a partir do verso 4, diz o seguinte. Vou ler alguns textos, não todos. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com um fogo que revolve-se em um resplendor ao redor dela e no meio uma coisa como de cor de âmbar que saía dentro do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham nas mãos do homem, debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Verso 9. Uniam-se as suas asas uma a outra, não se viravam quando andavam.
cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os quatro tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os quatro tinham rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os quatro. Deixa aqui. E os seus rostos, estou no verso 11, né? E os seus rostos e as suas asas eram separados em cima. Cada qual tinha duas asas, juntas uma à outra, e duas cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardente. E aí vai o tema do dia, né? Como uma aparência de tochas, e fogo corria por entre os animais. E o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Todos os textos foram interessantes, né? Pedi que também pudesse ler aí. Consegue ler todo, né? Todos os versos, né? De 1 a 11. Uma leitura bem corrida aí. Consegue, né? Não tem problemas. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Bom, aí vemos os dois profetas que viveram em tempos diferentes, em contextos diferentes, mas narram visões quase que semelhantes. Se bem que há entre as visões coisas muito semelhantes e muito semelhantes mesmo. Uma das perguntas que eu gostaria de colocar é a seguinte: a despeito dos autores, dos livros, dos profetas que puderam ter essa bênção de contemplar o trono de Deus e ver essas diferenças, mas também as diferenças de terem em contextos diferentes, mas chegarem a ver quase que mesmas coisas, mesmo cenário, né? Quais são as semelhanças que existem entre esses textos que nós acabamos de ler e também como é que nós podemos compreender a lição da terça-feira? Ok, muito bem. Pelo menos nós conseguimos notar aqui algo de semelhança aqui, que é a questão desses seres viventes que aqui são descritos. São 4. Tanto na profecia de Ezequiel como na profecia lá de João, no Apocalipse, são 4 animais, são 4 seres que eles veem. A segunda semelhança é das descrições que se fazem a respeito desses seres. Embora dentro dessa semelhança também existe uma diferença, porque
Ezequiel vê 4 seres, cujos seres, cada um dos seres tem 4 faces. Uma face de homem, uma face de boi, uma face de águia, uma face de leão. Mas quando vamos para o Apocalipse, também vê 4 seres, mas esses 4 seres não têm 4 faces cada. Cada um tem sua face diferente das outras, mas as aparências são as mesmas que aparecem lá em Ezequiel. Um ser tem uma face de homem, outro tem uma face de águia, outro tem uma face de leão e outro tem uma face de boi, não é? Então, diferente de lá de Ezequiel. Ezequiel, quando você conta todas as faces dos 4 seres, são 16. Mas no Apocalipse, quando você conta todas as faces dos 4 seres, são 4. Não é? Então, ao longo da história da igreja, muitos têm trazido algumas especulações na tentativa de explicar o que seriam aquelas faces, o que significariam. Alguns vão dizer que não, aquelas faces representam aquilo que é a descrição dos evangelhos. Então, uma das faces representa o evangelho de Mateus, outra face o evangelho de Marcos, outra de João, outra de Lucas, por aí. Outro, mas não tem nenhuma fundamentação textual sobre isso, nem lógica, é mesmo uma invenção. Então, outros sugerem que não, essas faces, essas descrições representam a multiplicidade das características de Deus. Está lá, por exemplo, o boi representando a força, o homem representando a inteligência, o leão representando a questão da soberania, não é? E incluindo também a própria águia também. Mas, da mesma forma também, são interpretações especulativas, né? Agora, o que precisa ficar claro para nós é que, a despeito da complexidade da descrição destes seres aqui, uma mensagem central que fica é que esses seres falam sobre o trono de Deus, não é? Primeiro, precisamos ter a certeza de que existe sim o trono de Deus, ou seja, Deus é real. E esse trono de Deus que existe, na verdade, está atestado a partir do momento em que Deus fala para Moisés para construir o santuário. Ele diz, faça tudo conforme a visão que tu recebeste quando estavas no monte, em Êxodo 25, versículo 40. Então, para comprovar que além do santuário terrestre que existia naqueles tempos de Moisés e que andava se movendo de um lado ao outro conforme Deus mandava, existe um santuário real no céu, conforme fala o livro de Hebreus, capítulo 8, que ele descreve que lá quem entra como sumo sacerdote, oficiante, é o próprio Cristo Jesus e entra com o seu próprio sangue, diferente dos sacerdotes humanos que entravam com sangue de animais. Então, existe um trono de Deus real. Outra coisa que nós conseguimos ver é que quando nós jogamos as semelhanças existentes entre essas duas visões e também em comparação com aquilo que foi a visão de Isaías, que embora ele não tivesse visto os 4 seres, a semelhança desses aqui que os outros profetas viram, mas também viu algo semelhante, que são os serafins, neste caso. Aí ele descreve que são serafins, mas ele diz que tinham muitos olhos e também tinham 6 asas, com 2 voavam, 2 tapavam o corpo, e também encontramos lá em Ezequiel essa semelhança de 2 asas que tapam o corpo. Encontramos também a ideia de fogo em todas as visões. Lá no Isaías diz que um serafim tocou, levou um carvão, uma brasa viva, com uma tenagem no altar. Lá em Ezequiel também diz que havia lá o resplandecer de um fogo ardente, e também no Apocalipse fala a respeito do fogo. E esse fogo, pelo menos de acordo com a luz que Isaías nos traz, representa o fogo purificador, não é? Representa a purificação. E lá no Apocalipse vai dizer que há a presença aí dos 7 Espíritos de Deus. E o Espírito Santo é o agente responsável pela santificação, não é? É o agente responsável pela santificação que torna a morte de Jesus válida ou valiosa para os seres humanos. Agora, uma das coisas também que nós precisamos retirar como lição para nós é a questão da homenagem que é prestada diante de Deus. Diante do trono de Deus, os seres celestiais que ali são mencionados, que são seres que nunca conheceram pecado, eles rendem uma homenagem total a Deus e reverenciam a Deus, proclamam santo, 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 dão glória, e os 24 anciãos que ali são vistos também se prostram e adoram. E esse aí deve ser um ponto no qual nós precisamos refletir muito sobre o tipo de adoração que nós, pecadores,
prestamos diante de Deus. Se seres celestiais, que nunca provaram pecado, são tão reverentes na presença de Deus, então como é que fica a adoração aqui? Porque nos nossos dias nós estamos a ver serafins até se cobrir o corpo, se cobrir os olhos e prostrar diante de Deus. Mas o ser humano, nem para vestir-se condignamente para ir orar diante de Deus, não consegue. Há muita vergonha que nós fazemos, não há reverência, não há nem pelo menos o que é questão de pudor, decência para nos aproximarmos de Deus. Tornamos um momento de adoração como se fosse um divertimento, não é um divertimento. Tomamos um momento de adoração como se fosse uma reunião qualquer em que alguém está falando aí, você não vê nada de interesse, aí pode entrar no teu Facebook, entrar no WhatsApp, na rede social aí, e você começa a pensar, os anjos, os seres que nunca pecaram, se prostram, ajoelham, rendem glórias diante de Deus, não é? O que é que isso dita sobre a minha adoração diante de Deus? Será que a minha adoração agrada a Deus, é recebida diante de Deus? Como é que Deus considera a minha adoração? Isaías só teve uma visão, só viu, reparou o que estava acontecendo, ele disse, ai de mim, estou morto, não tem como. Aqui não posso mais viver. Mas, comparado com outros seres humanos, se achava de santo, nem se incluía na mensagem que ele pregava, se achava de santo. Agora aí vem uma reflexão, como é que você se sente quando olha para os outros irmãos, não é? Geralmente, quando nós olhamos para outros irmãos, eu me vejo como santo, porque a qualquer um a quem eu coloco minha vista lá, é de ver que aquele é pecador, aquele bebe, aquele mente, aquele é fofoqueiro, aquele é desonesto, aquele... E quando eu consigo ver os erros dos outros, então vem um senso de santificação própria a mim, como se eu fosse o melhor. Mas quando você para e deixa de se comparar com o outro, e agora vai no seu quartinho ou na sua esquina de oração, e nesse dia você derrama o teu coração falar para Deus com uma entrega total, seja num dia talvez de jejum, ou você está para fazer uma oração sincera diante de Deus, o Espírito Santo vai falar no coração, vai revelar quem você é, vai te recordar os pecados e pecadinhos, até os pontos de estimação que você faz e acha que não, isso é normal, qualquer um faz, não é? Também qualquer um tem seus defeitos, não sei o que é. No dia que você se despejar diante de Deus, Deus vai te revelar, você é miserável e precisa desesperadamente da graça purificadora de Deus. Isaías passou por essa experiência. E nós também precisamos passar por essa experiência para entendermos no concreto como é que a nossa adoração deve ser prestada diante de Deus. Ok, muito obrigado. De facto, são comentários que, de certa forma, vão nos ajudar a refletir na maneira como nós olhamos para Deus, na maneira como nós olhamos para a igreja como sendo o projeto de Deus e não o projeto dos homens, né? E também na maneira como vamos olhar para a questão de adoração, né? Sob o ponto de vista de salvação, do sacrifício que Jesus ofereceu na cruz para poder nos resgatar. Então, fica a ideia de que precisamos refletir mais na lição passada, porque em algum momento podemos pensar que estamos a fazer valer o sacrifício de Jesus enquanto estamos a desperdiçar. E no momento em que não houver mais oportunidade para podermos, pela graça, podermos ser salvos, podermos já voltar a procurar aquilo que teríamos deixado para trás. Então, são lições interessantes que nos ajudam a crescer. E essa lição termina dizendo: todas as criaturas de Deus foram projetadas para refletir sua glória. Toda a raça humana feita à sua imagem, quantos seres celestiais estão ao lado do seu trono. Agora, aqui surge um pequeno embaraço, né? Quando o autor chega a dizer: todas as criaturas foram projetadas. Como é que se pode compreender essa projeção? Será que a ideia quer trazer a ideia de que a imagem era de que pudesse glorificar a Deus, ou
o propósito da criação dos seres celestiais e dos homens foi de que pudessem servir para a glória de Deus. Bom, toda a criação de Deus foi, na verdade, feita para repercutir a glória a Deus de diferentes maneiras. Assim como os seres racionais e irracionais, seres vivos e não vivos, tudo foi projetado para glorificar a Deus. É por essa razão que quando nós lemos, por exemplo, no Salmo 19, vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos, não é? E também Jesus Cristo, quando estava aqui na Terra, ele fez muitas descrições, retirando lições para ensinar o homem através da natureza. Olhai para as aves dos céus, eles não semeiam, não fiam, não é? Mas eles estão aí a viver porque o Pai Celestial os alimenta, não é? Olhai para os lírios do campo, tão bonitos, nem Salomão usou como um deles. Ele está retirando lições que precisam ensinar o ser humano, mas que essas lições Deus colocou através do que é das coisas da natureza, para dizer que tudo que Deus criou glorifica o nome dele e pode ser usado para trazer algum conhecimento, algum ensinamento benéfico para o ser humano, que é o ser racional. E ele é a expressa, ou seja, é a imagem mais... É o ser ímpar, que foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus, diferente dos outros seres que glorificam a Deus de diferentes maneiras. O homem tem que glorificar a Deus de forma racional, consciente. E só para terminar aí, uma pergunta que me chegou aqui, né? Olhando para nós na condição de sermos, né? Fomos criados perfeitos, na condição em que podemos contemplar a glória de Deus, e um dia nós podemos perder, né, essa oportunidade, esse privilégio de poder contemplar de frente, né, a glória de Deus, razão pela qual fez com que pudesse se diminuir e não para poder nos alcançar. Então, olhando para esse cenário, né, como pecadores, né, que como também Isaías pode ver a glória de Deus e depois disso também teve suas conclusões. Olhando para aquilo que nós vivenciamos nos dias atuais, nos dias de hoje, né, qual pode ser o nosso papel, apesar de sermos pecadores? Não sei se faço perceber a questão. Qual pode ser o nosso papel? Como pecadores, né? Perdoados em relação ao nosso Criador. Quer dizer, Isaías teve uma visão, foi perdoado, né? Tem muitas coisas que podem estar a acontecer nos dias de hoje, diferentemente daquilo que vivenciou o profeta Isaías no seu tempo também, né? Então, como é que um cristão nos dias atuais pode se comportar em função daquilo que Deus pode oferecer ou fazer na sua vida, né? Não sei se está boa a questão, mas... Bom, a ideia central do cristão, apesar do, talvez, não importando o nível de degradação em que o homem se encontra, ou talvez o nível de apostasia em que alguém pode se encontrar individualmente. Uma coisa só, desculpa te cortar, pastor, olhando para certas situações em que a pessoa mesmo pode pensar que chegou mais longe possível e que não consiga nunca mais, jamais poder ser alcançado. E outra situação também, pessoas que se calhar podem pensar que não é o fato que lhe leva a não ir à igreja que vai lhe distanciar de Deus, né? Porque tem seguintes expressões: eu estou há 4 sábados sem ir à casa do Senhor, mas nunca estive distante de Deus, né? Então, peço para comentar nesse sentido também. Muito bem. Na verdade, a súmula de tudo, a resposta final é a mesma.
tanto para aquele que acha que foi para tão longe de Deus que não pode ser mais alcançado, não pode mais dar uma volta, assim como para aquele que se acha de santo, né? Não importando o que os outros falem, que o conselho se dão, o que a Bíblia diga, eu não tenho problemas com Deus, eu sou santo, eu estou fazendo bem. Quer dizer, uma pessoa autoconfiante. As duas pessoas necessitam da mesma coisa, a graça de Deus. Necessitam da graça. Aquele que acha que eu fui tão longe demais tem que recordar que Jesus Cristo veio até sofrer a morte mais penosa que um ser humano poderia sofrer, foi para alcançar aquele que foi tão longe que acha que não pode voltar. O sangue de Jesus lhe alcança, não é? O sangue lhe alcança, ele precisa da purificação. Aquele que acha que não, eu não tenho nenhum problema com Deus, vocês aí que não estão a perceber as coisas, não é? Vocês aí que estão errados, esse aí é o vosso ponto de vista, tal, também precisa da graça de Deus. Por isso que a Bíblia, o apóstolo Paulo fala aos Romanos, diz que Deus encerrou tudo debaixo do pecado, para que ninguém se ache que será justificado por mérito próprio, não é? Apenas pela fé em Jesus Cristo. Apenas pela fé em Jesus Cristo. Isaías pensava que ele era melhor, pregava uma mensagem assim para terceiros, não sei o que. Só que a partir do momento que ele viu a santidade de Deus, então ele percebeu. E por conta disso é quando sai o serafim, leva a brasa, purifica a boca dele. Depois do reconhecimento dele, é quando purifica a boca, diz: o teu pecado está perdoado. Existe essa tendência, às vezes, na nossa vida espiritual, em que a pessoa, pronto, fica no seu ninho, pensando que eu não tenho problemas. Quem tem problemas são os irmãos da igreja. Aí na igreja, aí, todo mundo está cheio de pecados, todo mundo faz não sei o quê. Então, eu sou o único exemplar. Ele até pode não falar isso, mas no seu coração mentaliza isso. Eu sou o único, tal, até sente aquele orgulho espiritual. No dia que desejar buscar a Deus com sinceridade, falar aquilo que vai dentro da alma, revelar os problemas que a pessoa tem, os defeitos, até aqueles pecados que geralmente temos a tendência de não considerar como pecados, talvez a maneira de falar, a maneira de se expressar, aquelas piadinhas obscenas que a gente lança, não sei o que. Você vai ver que no dia que você se aproximar de Deus com sinceridade, você vai notar que isto aqui que estou a fazer é pecado. Esta minha maneira de ser é pecaminosa. Isto, da maneira que estou a agir para com os outros, estou a pecar diante de Deus. Não é? O coração vai receber uma lavagem, que você vai sentir, não, isto aqui é pecado, isto aqui eu preciso confessar diante de Deus, pedir perdão por isto e pedir forças para eu abandonar, não é? Aí já não haverá justificativa para nada. Todos, tanto aquele que se achava santo, assim como aquele que se achava que está lá na miséria, lá na penúria, lá, vai entender que a graça de Deus lhe alcança e quer lhe erguer, porque Deus quer salvar todos. É para isso que Jesus morreu, não é? Então, tanto o que se exalta, tanto aquele que já não tem mais jeito, todos, para eles existe um jeito, que é a graça de Deus, a qual eles precisam aceitá-la com muita humildade e gratidão para lhe salvar. Daí que nós podemos terminar com a seguinte expressão: a nossa situação espiritual precisa de um encontro com Deus, um encontro profundo, um encontro íntimo, um encontro profundo, que vai também, de certa forma, nos levar a refletir na imensidão da nossa vida, na imensidão do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, a fim de que nós possamos também contemplar para a nossa vida aquilo que aconteceu, aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós desejamos, em comparação com a graça de Jesus na cruz do Calvário, a fim de que possamos também ter uma visão única, de nós também uma vez podermos se enquadrar como seres imperfeitos e que precisam dependentemente da graça de Jesus Cristo. Bom, ao longo da lição teve aqui alguns amigos que puderam também comentar a lição. Deixa eu ver aqui. Tá cheio. Temos aqui um comentário do irmão Tomás Bernardo Manhice, né? Que diz amém. Obrigado pelo seu comentário, Rodrigues Nhanombe. Acompanhando a lição, está sendo uma bênção. Temos aqui também
Belo Quambe. A lição está sendo top. Saudações, pastor docente. Também temos Clube Patrulha Salvador em Ambaliceu, acompanhando, está a ser produtivo. Mac J, obrigado pela lição, Deus abençoe este programa. E Nhembiju, Nhembi Júnior, né? Grande pastor docente, está interessante a lição. Bom, parece que a lição foi mesmo interessante e espero que também possa nos ajudar, de certa forma, no nosso crescimento espiritual. E, na verdade, este é o único propósito, de nos ajudar a crescer, a ter uma visão diferente daquilo que nós temos sobre a pessoa de Deus. E hoje contemplamos a ideia de Isaías e nós também podemos ser transformados à medida em que nós se aproximamos cada vez mais de Deus. E muito obrigado, pastor. E também queria aproveitar para convidar os demais amigos que poderão nos acompanhar, ainda que seja de forma virtual, para nosso encontro na quinta-feira, onde vamos terminar essa lição, que já começou como uma bênção, né? Espero que também possa poder acompanhar, a fim de que possa completar esta última parte. Pode orar, pastor? Muito obrigado, vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai que está nos altos céus, te agradecemos, Senhor, pela vida que nos deu e pelo privilégio de termos este momento para debatermos e refletirmos sobre a lição da Escola Sabatina. Queremos pedir, Senhor Deus, para que nos ajude a compreender, Senhor, a profecia da Sua palavra, a fim de que, Pai, sejamos capazes de vivê-la e, ao mesmo tempo, também levá-la a outros que precisam, Senhor, ouvi-la. Pai eterno, nos acompanhe, continue abençoando o programa, abençoe todos aqueles que acompanharam também. Permita com que, Pai, de alguma forma sejamos todos enchidos pelo Teu Santo Espírito, a fim de que a nossa vida não seja a mesma, mas a cada dia possamos receber a transformação e a dose espiritual que vem de Ti. Guia-nos, ampara-nos, te pedimos confiantes em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. O nosso convite ainda continua o mesmo, de que possa também nos ajudar a comentar ao longo das próximas programações. Muito obrigado, imenso prazer. Que Deus abençoe. Obrigado igualmente.